Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai ter o segundo episódio da nossa série Tecidos Realistas e hoje eu vou falar sobre a configuração de couro. Eu adoro essa configuração de couro, porque tanto a gente pode fazer um couro mais simples, como um mais elaborado, com mais detalhes, e ele nos permite fazer várias variações de couros diferentes, então é super fácil, super rápido, vocês vão adorar. Essa configuração ela é um pouquinho diferente do linho, na verdade eu acho até mais simples. E dentro aqui dessa configuração vou ensinar um outro conceito para vocês que é bem legal, que vocês podem não utilizar só apenas aqui na configuração de couro, mas também em outros materiais aí que vocês queiram para fazer essa brincadeira que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, primeiro aqui eu abri no Google sofás de couro pra gente ver como o couro se comporta. Aqui, ó, eu abri um couro que ele é um couro mais simples, né? Ele não é aqueles couros mais manchados. E é bem simples, mas aqui a gente consegue ver que ele tem uma reflexão bem maior do que tecidos, por exemplo, de linho. Então, a gente vai trabalhar bem com essa reflexão, tá? Ó, aqui eu vou abrir vários, tem várias tonalidades de couro hoje em dia, né? Então, todos eles são mais reflexivos. Também tem uns couros que eles são mais naturais, que eles são um pouco mais foscos. Então, vocês têm que ver aí na hora de fazer o reflexo se vocês querem realmente um couro mais reflexivo ou mais fosco desses couros mais naturais. Existem diversas variações de couro, ó. Esse aqui, vocês estão vendo que ele tem uns amassadinhos? Eu acho bem legal. Tem esses couros aqui mais manchados, mais rústicos, que eu também amo. Então eu vou ensinar para vocês a fazer essas variações de couro do jeito que vocês quiserem. Então, vamos lá para o nosso arquivo. Aqui eu baixei um sofá na Warehouse. Um sofá normal, tá? Eu já tirei a textura que tava nele pra gente fazer do zero. Primeira coisa, eu vou ensinar um couro mais básico para vocês. O que eu faço primeiro? Primeiro eu vou em algum site de texturas. Para pegar essas texturas de couro, eu gosto muito do SketchUp Texture Club. Esse aqui, ó. Ele tem várias texturas bem legais de couro. Então a gente vai aqui em texturas e vamos procurar o couro. Vamos aqui em Materials e aqui em Leather. Aqui, ó, a gente tem diversos tipos de couro, tá? E o que eu faço? Eu pego, por exemplo, vocês estão vendo que... Deixa eu pegar uma aqui só pra exemplificar pra vocês. Estão vendo que esse tipo de couro aqui, ó, é diferente de, por exemplo, esse tipo de couro aqui. A gente tem muitos padrões. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, salvo essas imagens e deixo elas assim como eu vou mostrar pra vocês. E deixo elas assim em preto e branco. Porque aí, o que eu consigo fazer? Lá no V-Ray, eu consigo colocar a cor que eu quero aqui pra esse couro. Eu não preciso ter uma textura específica. E eu uso essa textura apenas para o reflexo e para o bump. Que aí ele fica exatamente como a gente quer, com a cor que a gente quer e com essa textura de couro. Então, pego muitas variações de couro e vou mudando diretamente lá no V-Ray. Então, por exemplo, eu deixei essa aqui, preto e branco. Essa variação de couro aqui em preto e branco. Eu tenho essa. Então, eu vou pegando aquelas texturas e vou deixando preto e branco só pra eu usar lá na hora. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz isso. Deixar preto e branco vocês já sabem. É só tirar a saturação mesmo. E às vezes aumentar um pouco mais o contraste pra ficar mais contrastado essa parte do preto com branco, tá? Então vamos voltar lá. Primeiro, eu vou criar aqui o nosso material de couro, ok? Vou vir aqui em Materials, genérico, e vamos renomear para 00 couro. Eu vou fazer esse couro um couro mais pra preto, tá? Então, aqui nesse couro que eu vou ensinar pra vocês mais simples, aqui no Diffuse, a gente não vai colocar um mapeamento. A gente não vai colocar a textura do couro. A gente vai escolher apenas a sua cor aqui no Diffuse, tá? Então, por exemplo, eu quero um preto. Quando eu quiser um preto, eu não vou deixar aqui ele completamente no preto, tá? Isso não existe. Não existe colocar nenhum material completamente no preto
senão ele vai acabar tirando essa sensação de profundidade, tá? E o que eu vou fazer? Aqui eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado para deixar ele um pouco mais para o cinza, tá? Assim já tá ok. Vamos lá. Aqui no reflexo, a gente sabe que o couro é bem reflexivo. Então aqui no Reflection Color, eu deixo no máximo. E aqui no Reflection Glossiness, que vai falar se é mais nítido ou mais fosco esse nosso reflexo, eu não vou usar esse número aqui, que nem a gente usou lá no linho. Eu não vou chegar aqui e botar, por exemplo, 0,5. A gente vai fazer um jogo de reflexo aqui para esse couro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um mapeamento. E quando a gente utiliza um mapeamento, esse número aqui que a gente coloca no Reflection Glossiness, ele não importa mais. Não importa se a gente coloca 1 ou 0,1, ele vai continuar a mesma coisa. O que vai valer é o que está aqui dentro do slot. Então, vamos mudar aqui para 1 mesmo. E aqui no Reflection Glossiness, eu vou apertar aqui no slot. Primeiro, eu vou colocar um Color Correction. E vocês já vão entender por que eu vou colocar esse Color Correction primeiro. Depois, eu venho aqui de novo no slot do Color Correction e ponho um bitmap. E nesse bitmap, a gente vai escolher a textura de couro que a gente quer para esse nosso material. Qual variação de couro que a gente quer, tá? Então, eu vou entrar aqui para escolher a variação. Eu vou colocar essa aqui e vamos voltar. Aqui no Glossiness, ele funciona da mesma forma que os outros mapas preto e branco. Aqui a gente vai ter que usar um mapa preto e branco para fazer essa brincadeira do reflexo. E o que tá mais branco na nossa imagem vai ter mais reflexo, vai ser mais nítido. E o que tá mais para preto, mais para cinza, vai ter menos reflexo, ele vai ficar mais opaco. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse Color Correction? Aqui a gente consegue controlar a quantidade de reflexo, deixando a nossa imagem mais clara ou mais escura. Exatamente por aqui, ó, Lightness Mode. Eu troco aqui para Gain Gamma Lift, que a gente consegue controlar melhor isso. E aqui, ó, no Gain, eu consigo deixar mais claro, para ele ter mais reflexo, porque o nosso couro é bem reflexivo, né? Então aqui, já deixei mais claro, eu vou voltar e a gente aqui consegue ver como é que tá. Aqui eu vou botar na nossa visualização de Fabric, pra gente conseguir ver bem. Ó, aqui a gente já consegue ver, mas eu quero deixar ainda meu couro mais reflexivo. O que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui no Pin, para ele fixar essa imagem aqui, pra gente conseguir ver como é que tá ficando esse couro em tempo real. E vou entrar aqui no Reflection Glossiness de novo, tá? Pra gente deixar mais claro isso aqui e mais reflexivo, ó. E quando a gente trava lá, a gente consegue ver aqui no Reflection Glossiness como é que tá ficando o nosso material. Aqui no Gamma, eu vou aumentar também um pouco para deixar ele ainda mais claro, que eu quero esse couro bem reflexivo. E agora, eu acho que já tá ok, certo? Então, vamos voltar e vamos destravar aqui a nossa imagem. O que eu vou fazer agora é habilitar o Gloss Fresnel. O que ele faz? Ele tira essa sensação de branquidão que tá ali ao redor do nosso material. Essa meio que uma névoa que fica ali ao redor do material, tá? Então, eu vou habilitar ele aqui, eu habilito esse Gloss Fresnel tanto para tecidos como para madeiras. Sempre deixe o seu material mais realista quando você habilita esse Gloss Fresnel. E por último, a gente vai colocar o Bump. O Bump, como eu falei para vocês já, o Bump é o relevo do nosso material. Então, lá no relevo, a gente vai utilizar o mesmo mapa que a gente utilizou lá no Reflection Glossiness. Então, vamos aqui no Bump, vamos abrir ele. E aqui, eu vou pegar apenas o bitmap, que aqui eu não preciso controlar pelo Color Correction, porque eu não quero que minha imagem fique mais escura ou mais clara, tá? Ela já tá do jeitinho que eu quero. Então, vou aqui no slot, aperto o bitmap e vamos escolher aqui o couro tipo 2. Agora eu volto e aqui no Amount eu vou diminuir essa intensidade. Aqui no couro eu sempre boto pouquinho a intensidade porque ele acaba ficando muito forte e o couro nunca tem esse relevo muito forte, ele tem apenas aquelas leves ondulaçõezinhas, tá? Então aqui no Mount eu vou usar 0,1. Se ele ficar muito forte ainda, eu venho aqui e diminuo para 0,05, que realmente não tem muito relevo não. E antes de bater o render aqui pra gente ver como é que tá ficando, a gente precisa aplicar o nosso material lá no bloco. Então eu vou só abaixar aqui, entrar aqui no bloquinho,
Eu já vou aplicar aqui por fora, que eu quero ele em todo o meu bloco. Até o pé ficou, né? Mas isso depois a gente pode ajeitar. E aqui, como a gente aplicou aquele mapa de bump, eu preciso ver como é que tá ficando aqui o meu mapeamento do bump, certo? Então, o que eu vou fazer para eu ver o mapeamento do bump aqui no nosso bloco? Eu vou entrar lá nas configurações do material de novo. Aqui do bump, eu vou copiar, certo? Apertar com o botão direito, apertar copy. E aqui no bind, a gente pode mudar essa visualização lá na nossa viewport. O material vai ficar da mesma forma, vai renderizar da mesma forma, mas na viewport a gente vai ver aquela textura que a gente aplicou lá no bump para a gente conseguir mapear, tá? Então, aqui no bind, eu chego em Texture Mode. Em vez de automático, eu escolho Custom Mode, que é customizável, né? Aqui, ó, vocês já conseguem ver que ele mudou aqui na viewport. E aqui, eu só colo, paste as copy, a nossa textura que a gente utilizou lá no bump. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver a textura aqui, para a gente conseguir mapear. E aqui a gente pode aumentar ou diminuir essa textura. Por exemplo, aqui tá 0,25, eu vou colocar 0,1, achei que ficou muito pequeno. 0,4, a gente pode testar assim, para ver como é que fica. Então, agora a gente pode bater o render, vocês vão ver que não vai ficar com essa textura aqui no render. Ele vai ficar realmente com o que tá lá no nosso diffuse, a cor preta. Então, eu vou bater aqui o render pra gente ver como é que tá ficando. Ó, gente, aqui ainda tá renderizando, mas aqui a gente já consegue ver aqui o reflexo, que ficou bem legal. Eu gosto bem desse couro, bem reflexivo. E aqui eu já consigo ver que o bump ele ficou forte, né? Aqui pro couro ficou forte. Então, eu vou parar aqui o render e vou diminuir lá o bump já, pra gente ter o resultado final. Aqui no amount, em vez de 0,1, eu vou colocar 0,05, tá? E vou bater o render de novo. Aqui terminou o nosso render e a gente consegue ver aqui a configuração final. Tá bem reflexivo assim, com bem branco, porque acaba que a cena toda é branca, né? Eu coloquei aqui ele no estúdio. Então vai ficar bem com esses reflexos brancos. Mas na sua cena fica muito legal, fica muito bonito esse couro mais simples também, né? Aqui a gente consegue ver bem o bump, ó. Podia deixar até ele essa textura maior, tá? Mas eu acho que ficou bem legal. A quantidade do bump, a intensidade, eu acho que ficou boa, não ficou nem pouco nem muito. Então, a partir disso, você pode criar outras cores de couro, que é só você fazer assim, ó. Você vem aqui e você só troca aqui a cor que você quiser. Por exemplo, eu quero um laranja no meu couro, assim, mais marrom. E você troca aqui sua cor e o couro vai ficar do mesmo jeitinho, só que marrom. Então, você pode fazer muitas variações aí, trocando também a variação do couro no glossness e no bump. E agora eu vou ensinar pra vocês um outro tipo de couro que a gente também pode fazer, que são aqueles couros mais manchados. E também a técnica que eu vou ensinar pra vocês aqui, vocês podem usar também nesse tipo de couro mais simples, tá? Pra vocês brincarem um pouco com as texturas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o couro 2, Materials Genérico, 00 couro 2. E aqui eu salvei uma textura de um couro mais manchado lá do Texture Club. E eu vou usar esse aqui, ó, esse couro aqui mais manchado. Eu também fiz outra textura dele, a partir dessa textura eu deixei ela preto e branco e coloquei mais contraste, pra gente poder utilizar lá no bump e também lá no glossness, como a gente fez com o couro 1, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, que é esse aqui, ó. Essa textura aqui eu fiz também lá no Photoshop, tranquilo, só deixando preto e branco e deixando mais contrastado. Então, vamos lá voltar. Aqui, eu não vou utilizar mais a cor no meu diffuse, porque eu quero exatamente aquele couro mais manchado. Então, eu vou vir aqui no diffuse e vou colocar o meu bitmap, que eu baixei lá do Texture Club. Ok, já baixamos aqui. Antes de tudo, eu vou mapear essa minha textura lá no sofá. Vamos entrar aqui e vou aplicar também tudo. E aqui, eu acho que tá muito pequena essa textura, né? Eu vou mudar aqui pra... Ó, tô mudando aqui, tá, gente? Acho que não dá pra ver porque eu fico na frente. Mas aqui eu tô mudando, ó.
Vou botar 0,7. Vamos ver se vai ficar legal. 0,7 já ficou aí tranquilo, né? Aqui eu acho que a gente nem vai precisar fazer um mapeamento mais elaborado. Vou deixar assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já colocou o nosso material. Vamos voltar, vamos fazer a mesma coisa do outro. A gente vai vir aqui em Reflection, colocar no máximo. Aqui em Reflection Glossiness, eu vou usar também essa mesma textura, só que preto e branco, aquela que eu fiz no Photoshop. Então, eu vou entrar aqui de novo no Glossiness, apertar Color Correction, exatamente como o outro, pra gente conseguir controlar essa textura. No Bitmap, eu vou escolher aqui a minha textura preto e branco e abrir. Aqui, na textura preto e branco, eu vou colocar no Filter Type, eu vou colocar No Filter, pra ela não ter filtro daqui, certo? Pra ficar da cor original. E aqui no Color Space, em vez de RGB, eu vou colocar linear, porque como é uma textura preto e branco, ela não precisa ser RGB. Então, pra gente ter um melhor controle dessa textura, a gente põe aqui no linear, ok? Então, como eu já falei pra vocês, a parte branca vai ficar mais reflexiva, a parte preta menos reflexiva, e a gente pode controlar por aqui. Primeiro eu vou fazer como o outro, eu vou voltar, vou travar esse meu pin pra gente conseguir ver esse reflexo, vou mudar aqui pra Fabric, pra gente conseguir ver melhor, e vou entrar aqui de novo, mudar o Lightness Mode para Gain Gamma Lift, e aqui no Gain eu posso ir deixando ele mais claro, para ter mais reflexo. Assim eu acho que já tá ok. Eu gosto bem reflexivo mesmo, acho bem bonito. Se você quiser um couro mais opaco, você pode deixar ele mais assim, mais aqui pro gain mais perto do zero. Mas eu quero ele um pouco mais brilhoso, então eu vou colocar mais brilhoso assim. Vocês conseguem ver que o brilho fica bem mais forte, né? Vamos voltar, destravar aqui o nosso pin. E agora, habilitar o Gloss Fresnel. Por último, vamos para o Bump. E aqui no Bump que está o segredo. A gente pode fazer uma mistura de mapas para deixar esse couro ainda mais detalhado, ainda mais como você quer, da característica que você quer para esse couro. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui normal, como a gente já colocou da outra vez. Aqui um bitmap da nossa textura em preto e branco, que vocês sabem que o Bump funciona em preto e branco. Se a textura não tiver preto e branco, ele não vai funcionar, certo? Então eu coloquei aqui a nossa textura. Vamos colocar aqui no Color Space de novo, para linear, no Filter Type para No Filter, e vamos voltar. Aqui, colocando já no Bump, o que a gente pode fazer? Eu gosto muito do efeito daquele amassadinho no couro, sabe? Como se o couro tivesse mais amassado. Então, a gente pode misturar o Bump dessa textura de couro com, por exemplo, uma textura de um amassado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo no Texture Club, vou entrar aqui no Paper e eu vou pegar uma textura de papel amassado pra gente usar lá. Eu acho que esse aqui tá legal, ó. Se a textura não for em preto e branco, você tem que ir lá no Photoshop e deixá-lo preto e branco, tá? Pra poder utilizar lá no Bump. Então, eu acho que essa aqui tá legal. Uma outra assim, talvez. Assim, ó. Então, eu vou baixar essa aqui, ok? Só aperto aqui em Download. Eu já baixei antes pra gente não ocupar tempo. E aqui, o que vamos fazer para misturar essas duas texturas? A gente vai vir aqui no Bump, vai apertar com o botão direito do mouse, no Wrap In, a gente vai usar um Mix Map. Como é que funciona esse Mix Map? Ele vai funcionar não só aqui no Bump, mas como em todos os outros slots. Você pode usar ele não apenas também no couro, mas também em qualquer material que você queira, fazendo um efeito diferente, misturando duas texturas. E como é que ele funciona? Ele funciona exatamente para misturar texturas ou misturar cores. Se, por exemplo, a gente tirasse esse mapa aqui e a gente colocasse uma cor, por exemplo, vamos tirar esse mapa aqui, ó, tá vendo que ele tá preto? Se a gente colocar o Color Top para branco, ele vai misturar essas duas cores e fica cinza. Então, aqui no Mix Map, a gente consegue controlar qual vai aparecer mais. Se eu colocar aqui mais pro cinza, ele vai aparecer mais a color que tá embaixo, tá? Que é essa preta. Se eu colocar aqui mais pro branco, ele vai misturar, mas ele vai aparecer mais a cor que tá aqui no top.
Então, se a gente usar uma cor, funciona da mesma forma da gente usar um mapa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar de novo esse mapa aqui que a gente já colocou da nossa textura do couro. E aqui no Color Top, eu vou colocar no preto de novo. E aqui no Bitmap, a gente vai escolher aquela textura de papel amassado, ok? Aqui a gente vai fazer da mesma forma, vamos colocar no linear e no filter. Aqui eu não precisei colocar em preto e branco porque a textura já está em preto e branco, eu já baixei ela em preto e branco. Então aqui, ó, a gente consegue ver que como o Mixmap tá mais pro branco, ele aparece mais a cor na verdade, o mapeamento de cima, que é o mapeamento do papel amassado. Se a gente colocar mais pra cá, ó, ele vai aparecer a nossa textura do couro. Se a gente colocar mais pro meio, ele mistura essas duas texturas, ó. Deixa eu dividir um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá misturando o papel amassado com a textura do nosso couro? Então, assim, a gente consegue misturar duas texturas em uma só, que você acaba fazendo vários efeitos muito legais. Dá pra fazer muita coisa com esse Mixmap. Então, vocês podem aí explorar a quantidade de opções que vocês têm pra fazer com ele. E aqui no Mixmap, você pode utilizar, além aqui do tradicional, de mudar por aqui, você pode usar um mapa para misturar essas cores. Então, se você põe aqui um mapa em preto e branco, o que tá branco vai aparecer o mapa que você colocou em cima e o que tá preto vai aparecer o color button que você colocou embaixo. Então dá pra fazer muitas variações, vocês não têm noção da quantidade. Eu tô achando esse meu papel amassado muito pequenininho. Ele vai ficar com os amassados muito pequenos. Eu quero esses amassados maiores. Aqui a gente não vai poder fazer do mesmo jeito do outro. Por exemplo, vou voltar aqui. Pegar aquela textura de papel amassado, chegar aqui no Binding e mudar o Texture Mode para Custom Mode e colocar ele aqui. Por quê? Porque senão a gente vai perder esse mapeamento aqui que a gente fez já do nosso couro, da nossa textura de couro. Então, Amanda, como é que eu consigo mudar essa dimensão dessa minha textura sem mudar aqui no tamanho da textura? Como é que eu faço isso? A gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui de novo no Bump. E aqui no Color Top, que a gente colocou os nossos amassados, a gente vai entrar. E aqui no Bitmap, a gente vai ter aqui, ó, Texture Replacement. Vamos abaixar e a gente vai mudar essa escala por meio do Repeat, tá? Aqui no Repeat, ele fala, por exemplo, aqui eu tô repetindo uma vez a minha imagem. Se eu coloco 2 aqui para repetir 2 vezes, por exemplo, em cima e embaixo, essa textura ela vai ficar menor. Se eu coloco menos, por exemplo, 0,5, essa escala vai diminuir, porque ela vai repetir menos, tá? Então, é assim que a gente vai ajeitar a escala dessas nossas texturas, que a gente não consegue colocar lá no SketchUp para ver. Então, aqui é a base de teste mesmo, eu vou colocar 0,5 e vou colocar para aparecer mais a nossa textura de couro do que os amassados, e ele vai ficar assim, ó. Então, vamos voltar, mudar aqui a intensidade do nosso bump. Vou colocar aqui também 0,05. Na verdade, eu vou colocar 0,1 pra gente testar. E agora eu vou bater um render. Aqui, gente, antes de terminar o render, eu achei que não tava ficando muito legal o tamanho da textura. Então aqui eu já aumentei pra 2. Na verdade, acho que eu vou aumentar pra 3, tá? Aqui não tava ficando legal, tava parecendo, como ele é muito manchado, tava parecendo mais um leopardo do que um couro, na verdade. Mas eu vou mudar aqui só o tamanho da textura. E aqui no Bump eu também vou mudar o tamanho dessa textura. Aqui no Color Button, que a gente pegou aqui a textura do couro. Aqui no Repeat UV, eu vou colocar 0,5, que nem o outro. Certo? E aqui a gente vai colocar um pouco mais de amassado. Vamos colocar assim. Ok, vamos bater um render de novo. Gente, aqui o nosso render acabou. Aqui a gente pode ver, ó, que ele fica com esses amassadinhos, ó. Aqui o Bump eu acho que ainda tá um pouco forte, eu colocaria menos, eu colocaria mesmo do outro, 0,05. E aqui, desse jeito, vocês podem usar que textura vocês quiserem, fazer o efeito que vocês quiserem. Aqui eu também vou aumentaria aqui um pouco esses amassados, a escala dos amassados, em vez de botar 0,5, colocaria 0,02, talvez, para testar aqui, para esses amassados ficarem maiores. Mas agora vocês já sabem como dar esse efeito.
e dar aí o efeito que vocês quiserem pro couro, misturar aí diversas texturas. Aqui ficou bem reflexivo aqui essa parte, porque como eu tô num ambiente completamente branco aqui com esse sofá, ele fica bem reflexivo do branco. Mas na cena também ia ficar bem legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido como fazer diversas variações do couro. E deem aí um like, se inscrevam no canal, segue a gente lá no Instagram, curte a gente lá no Facebook, que vai ajudar muito, manda pros amigos, falam o que vocês querem ver por aqui. Muito obrigada por assistirem e até a próxima aula!